Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num quebra-cabeça fascinante que está bem no coração do Novo Testamento. É uma questão que, para ser sincero, deixa muitos leitores da Bíblia com uma pulga atrás da orelha. A gente vai explorar essa ideia de que dentro de um único livro podem existir dois evangelhos bem distintos. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa: ter duas mensagens do Evangelho é uma baita contradição no texto bíblico ou é, na verdade, a revelação de um plano maior? Um plano que foi se desenrolando aos poucos. A perspectiva que a gente vai analisar hoje defende que se trata de uma revelação. Ok, vamos começar a desembolar essa história. Para entender essa ideia, a gente precisa primeiro olhar para duas missões que aconteceram ali, no comecinho do cristianismo, e que eram bem diferentes uma da outra. A missão dos apóstolos originais e a do apóstolo Paulo. E aqui já está a primeira grande distinção, o ponto de partida de tudo. Esses dois ministérios tinham públicos completamente diferentes. Os 12 apóstolos, como Pedro, tinham um foco total nos judeus, o povo que a Bíblia chama de circuncisão. Já o Paulo, Paulo foi chamado especificamente para levar a mensagem dele aos gentios, a incircuncisão. E olha, as diferenças iam muito além do público. O próprio nome já era outro. De um lado, o Evangelho do Reino, do outro, o Evangelho da Graça. A mensagem principal também mudava. Para um grupo era arrependimento e batismo em água, para o outro era justificação só pela fé. Até o jeito de olhar para Cristo era distinto. Um focava no Messias terreno, o descendente de Davi, o outro no Senhor ressurreto glorificado. E o objetivo final? Um reino físico terreno para Israel contra um corpo espiritual universal, de Cristo. E essa separação toda não é só uma interpretação, sabe? O próprio apóstolo Paulo parece desenhar essa linha no chão. Ele escreve com todas as letras: o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Essa frase é, basicamente, o pilar de todo esse argumento. Então, como é que a gente faz para conciliar duas mensagens que parecem tão diferentes? Bom, a chave, segundo essa visão, não é pensar em contradição, mas sim em progressão. A ideia de um plano divino que vai se revelando em etapas, passo a passo. O conceito teológico por trás disso se chama revelação progressiva. A ideia é que Deus não jogou todo o seu plano na mesa de uma vez só. Pelo contrário, ele foi revelando em fases. Então, essa mudança do Evangelho do Reino para o Evangelho da Graça não seria uma contradição, mas sim uma evolução planejada, a próxima fase do plano. E dá para a gente enxergar essa progressão quase como uma linha do tempo, sabe? Primeiro, o ministério dos 12 focado em Israel, ainda debaixo da antiga aliança. Aí a cruz acontece e vira o jogo, é o grande ponto de inflexão. Depois disso, Paulo recebe uma revelação nova para uma entidade nova, o corpo de Cristo. E finalmente, com a destruição do templo lá em 70 d.C., aquele sistema antigo se encerra de vez e a nova aliança, pregada por Paulo, entra em vigor totalmente. Isso tudo nos leva a uma questão bem prática, né? Se existiram essas duas fases, qual delas se aplica a gente hoje em dia? Vamos ver qual é a resposta para essa pergunta que é crucial. A pergunta é essa, bem direta e fundamental. Levando em conta essa distinção toda, a qual dessas mensagens os cristãos de hoje deveriam se apegar? Seguindo essa linha de pensamento, a resposta é bem clara. Seria o Evangelho da Graça, de Paulo. E os motivos são bem lógicos. Primeiro, porque a gente vive muito tempo depois do fim da antiga aliança. Segundo, porque a identidade de quem crê hoje é de fazer parte de um corpo espiritual, o corpo de Cristo, que vai além de qualquer nacionalidade. E terceiro, porque a mensagem de Paulo é vista como a revelação completa do que a obra de Cristo na cruz e na ressurreição realmente significa. Claro, essa perspectiva toda levanta algumas perguntas bem importantes. Tipo, como assim? Não existe um evangelho só? Isso não acaba criando divisão? Vamos analisar essas objeções para entender melhor o argumento. E essa é provavelmente a primeira coisa que vem à mente. Como podem existir dois evangelhos se a fé cristã é toda baseada na ideia de unidade? E aqui está o ponto central. Não se trata de dois senhores, nem de dois jeitos de ser salvo. A ideia é que existe um único Senhor, que simplesmente colocou seu plano em prática usando abordagens diferentes para públicos diferentes, em épocas diferentes, como o próprio texto de Gálatas 2 parece indicar. A outra grande preocupação é a da unidade. Será que fazer essa distinção tão clara entre o ministério de Pedro e o de Paulo não acaba criando uma divisão que não deveria existir no corpo de Cristo? Mas o argumento aqui é que acontece justamente o contrário. Entender essa transição não divide, mas sim explica
a unidade. Ajuda a esclarecer como o plano de Deus foi de uma nação física para um corpo espiritual e universal, onde judeus e gentios são finalmente unidos em Cristo, exatamente como Paulo ensinou. E para reforçar esse ponto, o argumento se apoia muito nessa instrução do próprio Paulo. Quando ele diz, sejam meus imitadores, isso é visto como um sinal definitivo de que o ministério e a mensagem dele são o padrão para essa era que a gente vive, a era da graça. E assim a gente encerra com uma pergunta para todo mundo refletir. Ao olhar para a própria fé, será que não existe o risco de se estar misturando elementos da antiga aliança, que eram para um tempo e um público específicos, com a mensagem pura da graça que foi revelada para a nossa era? É uma questão bem profunda para se pensar.